Olá, já está no ar o programa Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o professor Arthur Ricardo Hatz, advogado tributarista, especialista em direito constitucional, tributário, direito processual civil e ciências processuais. Também é doutorando em direito constitucional pela Universidade de Buenos Aires. Ao longo da semana, ele ministrou o Saber Direito Aula sobre precatórios e prática tributária. As aulas abordaram origem e história constitucional, compensação de tributos com precatórios, emenda constitucional 62, lei de execução fiscal e precatórios e atualidades, fisco versus precatórios. Professor Arthur Hatz, muito obrigada por participar conosco do Saber Direito Debate, uma honra recebê-lo aqui para a gente falar, na verdade, de um tema que muita gente se interessa. Antes de mais nada, precatórios e não precatória, é isso mesmo? Exatamente. Fazendo então a diferenciação genérica, por favor. De uma forma básica, precatória é a ordem judicial de um juízo para o outro que será cumprida, né? Tem, por exemplo, a carta precatória. E aí, da carta precatória, essa ordem judicial será cumprida, por exemplo, de São Paulo aqui em Brasília, através de uma ordem judicial. O precatório é a dívida do Estado, que nós explicamos aqui no programa no longo da semana. Eu fiz questão de enfatizar que existia um sinônimo para precatório, dívida do Estado. Então, facilita, porque todas as dívidas constituídas contra as fazendas públicas federais, estaduais e municipais, elas são pagas através do precatório, que é essa dívida do Estado. Os dois conceitos são realmente muito diferentes, mas eu tenho certeza que muita gente ainda confunde. É sempre bom explicar. A gente estava conversando, antes de começarmos a gravar aqui, que o tema foi esgotado ao longo das aulas. O senhor me disse até que era pela primeira vez que o senhor conseguiu esgotar um tema tão amplo, né? Exato. Diante disso, eu acho que é sempre válido a gente retomar alguns pontos importantes, relevantes, né? Sempre bom a gente recordar também. Eu queria saber do senhor o seguinte: de fato, existe razão para as pessoas acharem que não vão receber nunca os precatórios? Existe. Essa sua pergunta é muito interessante, porque é a sensação hoje do credor do precatório. Desde 1934, o tema foi constitucionalizado, ou seja, havia em 1934 um dispositivo que tratava só sobre o pagamento das dívidas do Estado. E aí, com as mudanças das Constituições, 37, 46, Constituição de 1967, tiveram várias mudanças no texto constitucional, mas nunca a efetividade no pagamento das dívidas do Estado. Recentemente, houve a alteração da emenda constitucional número 30, em 2000, e aí o Estado verificando que não haveria possibilidade, de novo, de dar prioridade à dívida deste credor, uma dívida que deve ser paga, uma dívida que tem que ser criado um mecanismo de saldar essas dívidas em que não existe preocupação, pelo menos até nas palavras do ministro Carlos Aires Brito, à época, antes da saída da aposentadoria dele, ele disse que o Estado ele trata com desdém a dívida. E recentemente editou uma emenda constitucional, número 62, que postergou para mais 15 anos todas essas dívidas decorrentes do precatório, que, de uma certa forma, trata com desdém o credor do precatório. E qual é a razão disso? É falta de dinheiro em caixa ou é falta de prioridade mesmo? Aí eu não trato mais da decisão do ministro Carlos Aires Brito, eu trago uma decisão do ministro Carlos Veloso, à época também que estava aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte: o meu ofício é julgar. Como vai pagar essa dívida? O administrador tem que achar soluções. A emenda constitucional número 62 trouxe algumas questões interessantes. Por exemplo, a União, que tem praticamente os seus precatórios em dia, assumir essas dívidas. Uhum. Ou fazer uma remodulação das contas. As dívidas tanto municipais quanto estaduais? Exato. Tudo. Existe um dispositivo na Constituição, decorrente da emenda constitucional número 62, que houve essa possibilidade da União assumir as dívidas dos estados e municípios. E aí ofereceria uma solução para o credor do precatório. Existem outras ainda, por exemplo, pagar uma casa própria com precatório, mas precisa de lei para regulamentar o tema. Uhum. E aí o Supremo vem analisando ultimamente essa questão
E, trazendo novamente aquela decisão do ministro Carlos Veloso, ele falou, eu preciso decidir. Ao administrador cabe pagar as contas. E cabe, desde que faça uma seleção do que realmente é importante. O ministro Carlos Aires Brito, antes de sair da corte, ele dizia, gastam-se absurdos com publicidade no governo e 10% desse valor de publicidade se destina ao pagamento do precatório. E aí realmente a gente vê que não existe uma prioridade no pagamento. Né? Não há como... É inegável que a questão pega no ponto de prioridade mesmo. Exato, né? É a prioridade. Alguns governadores, alguns prefeitos, eles alegam, através, claro, dos procuradores das fazendas respectivas, que existe a necessidade de respeitar o princípio da reserva do possível. Esse princípio, ele quer dizer basicamente o quê? O Estado ele já arca com valores decorrentes de educação, decorrente de transporte, decorrente de saúde, ou seja, serviços públicos essenciais. Quando ele destina parte desses recursos já para esses serviços públicos essenciais, diz o administrador, não sobra nada, eu já arco e eu tenho que estar de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. E aí é um chamariz para eles para justificar essa falta de caixa. Mas a gente acredita que ainda não é falta de caixa, é falta de uma boa administração com prioridade. Vamos ver, quem sabe num futuro breve a gente consiga ver essa matéria totalmente resolvida, né? O que eu desconfio, na verdade, se isso de fato vai acontecer ou não. Voltando então um pouco na sua primeira resposta, professor, o senhor acabou dizendo sobre a divergência que existe em relação aos prazos, né? Explica um pouquinho melhor isso. Me parece que uma decisão do ministro Fux determinou que até 2018 todas sejam pagas. Todos os precatórios sejam pagos. É isso mesmo? E a dívida constituída hoje, por exemplo, também entra nesse prazo? Aí tem que trabalhar algumas questões. Por exemplo, a decisão do ministro Fux ela é recente e o Pleno está analisando a chamada modulação dos efeitos. A ação direta de inconstitucionalidade ela oferece essa possibilidade de modular os efeitos da decisão. Então, foi declarado inconstitucional a emenda 62, mas, por incrível que pareça, hoje a sistemática de pagamento dos precatórios continua anterior, a determinada ainda pela emenda constitucional número 62, ou seja, deve-se pagar o valor em que já estavam pagando decorrente desses 15 anos. O ministro Fux propôs uma modulação de efeitos que ainda não foi chancelada pelo Pleno. Existe a necessidade do Pleno concordar com essa proposta, ou seja, de pagamento até 2018 dos precatórios. É como se pegasse tudo num bolsão só, pagasse até 2018 e a partir de 2018 tirasse ou saldasse essa dívida e entrasse na conta normal. Ou seja, o precatório seria orçado até 1º de julho do ano de 2019, vamos ainda levar em consideração que tudo teria de ser saldado em 2018, e saldando tudo em 2018, aí entra na sistemática normal, que a Constituição Federal traz, que é, insere-se no orçamento até 1º de julho do ano corrente para se pagar nos próximos 18 meses, ou seja, até o final do ano subsequente. Então, colocaria no orçamento até 1º de julho de 2019, os novos precatórios, vamos denominar assim, e até o final de 2020 seria liquidado totalmente essa dívida. Certo, mas então a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos é fundamental. Como é fundamental também os ministros acatarem soluções para o pagamento dessas dívidas. O ministro Barroso também já votou. Ele seguiu essa proposta do ministro Luiz Fux para saldar até 2018 essas dívidas dos precatórios e deu exemplos do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, com algumas leis recentes, ele trouxe a possibilidade de, por exemplo, saldar a dívida de precatório estadual do estado do Rio de Janeiro com depósitos judiciais, trouxe outras possibilidades de empresas se regularizarem com dívidas de ICMS no estado, com pagamento através de precatórios.
Mas aí eles têm que entender um pouco essa sistemática constitucional, onde oferece a possibilidade de ceder os precatórios. Porque uma questão é você compensar os precatórios quando você mesmo é titular. Mas e se eu não sou titular do precatório e também não recebo? Eu fico com um elefante branco na mão, né? E aí, como vai resolver? Alguns credores de precatórios, eles cedem esses créditos para quem utiliza. Por exemplo, empresas que são devedoras de ICMS, para compensar em para tributos, compensar né? com tributos estaduais. A gente fala sobre esse ponto específico no próximo bloco. Eu te peço um minutinho, você também. Não saia daí. Daqui a pouquinho tem mais Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Arthur Ricardo Hatz. Professor, dando sequência então à nossa conversa do primeiro bloco, tem sido muito comum a compensação de precatório com abatimento em impostos, em tributos, por exemplo? Sim, isso começou com a emenda constitucional número 30. A emenda constitucional número 30, ela trouxe o chamado poder liberatório. Quando o credor do precatório ele não recebia um valor determinado pela Constituição, que na emenda constitucional foi modificado para 10 anos, e não se colocava o precatório no orçamento, automaticamente ficava sem um prazo, uma previsão para se pagar, a emenda constitucional número 30 ela trouxe o chamado poder liberatório para compensar com tributos. Existiu vários questionamentos, principalmente da Fazenda Pública, sobre o começo da emenda constitucional ou do artigo 78 da DCT, trazido pela emenda constitucional número 30, que falava sobre ressalvados os créditos de natureza alimentar e as obrigações de pequeno valor, sobre essa compensação. Mas foi superado principalmente com o advento da emenda constitucional número 62. No artigo 97 da DCT, parágrafo 10, inciso 2, trouxe que a norma é auto-aplicável, um direito líquido e certo, independente de regulamentação. Então, e aí é uma prática comum mesmo, existe né? essa possibilidade pela autorização do texto constitucional. Professor, incorre juros e correção sobre o precatório? O valor do precatório? Tem que tomar cuidado sobre essa questão do prazo em que haveria a atualização. Já existe uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 17, em que não haveria possibilidade dessa atualização no período da expedição do precatório até o pagamento, naqueles 18 meses. Só que não se paga, e aí surge a questão, como é que ficaria? E os juros? Haveria possibilidade não só de aplicar os juros moratórios, mas juros compensatórios também, afinal, com tanto tempo para receber esses valores, não teria que ser compensado com a atualização dos precatórios? Eu entendo que a súmula vinculante ela existe e temos que respeitar. Havendo a necessidade de uma outra regulamentação, não haveria o porquê não respeitar esses 18 meses, apesar de ser prejudicial ao credor do precatório essa falta de atualização. Agora, passados esses 18 meses e não atualizado, vamos imaginar que passaram-se 3 anos. 3 anos são 36 meses. Por que não atualizar os 18 primeiros meses que já ficou em mora e mais os 18 que também ficou em mora? Primeiro os 18 em mora pelo prazo constitucional da expedição do precatório e até o pagamento no ano subsequente. Daria esses 18 meses. E mais 18 meses que também demorou, por que não calcular os juros todo esse período? Eu acredito que haveria essa possibilidade. Professor, o credor já falecido, existe alguma dificuldade maior para o recebimento desse precatório para a família desse credor já falecido? Já é difícil para o credor vivo e já falecido. Existe sim. Veja, Carol, tudo aqui no Brasil ele é muito burocrático e é muito moroso também. E para que a família possa fazer, às vezes, desse credor original, precisa que o processo tenha as informações sobre a morte, por exemplo, desse credor. E aí que haveria a sucessão por parte desses filhos, para que pudesse resgatar o valor dos precatórios. A possibilidade existe sim, mas tudo tem que ser informado no processo. Se houve, inclusive, uma venda do precatório,
e que ainda essa venda seja feita não do titular original, mas dos sucessores, também. Então, é tudo muito moroso. E o juiz, em contrapartida, temos também que analisar aqui que o juiz ele dá uma decisão a partir do momento em que ele tem certeza da informação. Ainda que aquela pessoa tenha morrido e os autos também não tenham informação, o precatório, de uma certa forma, não poderia ser resgatado, porque a informação que está nos autos é de uma pessoa que já faleceu. Agora, existe também o documento que é passado pelo credor do precatório, que na verdade é um mandato, que é a procuração, que o advogado poderia agir no nome dele. Claro que, a partir do momento da morte, existe a necessidade de uma regularização por parte dos filhos. E aí sim, resgatar esses valores, ainda que fosse com o mesmo advogado. E esse precatório, ele entra no inventário dessa pessoa? Pois é um crédito. E quando existe o inventário, automaticamente tem que regularizar o inventário para que possa fazer o levantamento, seja em valores de conta de banco, sejam de imóveis que têm que ser divididos para esses filhos, inclusive o crédito decorrente do precatório. Se existe mais de um filho ainda, existe essa questão de regulamentação e, por consequência, o levantamento de uma forma equânime, onde cada filho tenha o valor adequado. E tem ordem de prioridade, professor, para o recebimento dos precatórios? Nós temos uma ordem de prioridade, sim. Essa ordem de prioridade sempre foi discutida. Existiam os chamados créditos de natureza alimentícia antigamente, que nada mais do que o precatório alimentar, e as requisições de pequeno valor. Supostamente, pelo texto antigo, antes da emenda constitucional número 62, tanto as obrigações de pequeno valor, ou RPV, requisições de pequeno valor, como os créditos alimentares, eles teriam de ser pagos de imediato. Foi julgado no Supremo, o Supremo, por maioria, decidiu que não. Existe a necessidade do crédito de natureza alimentícia, assim como o outro que não existe a natureza alimentícia, o crédito comum, podem seguir filas diferentes, mas eles não têm que ser pagos de imediato. E aí entraria no parcelamento. Mas veja, o crédito de natureza alimentícia, ele é aquele crédito que chamamos de essencial, decorrente normalmente de um salário, de uma pensão, ou seja, algo que é fundamental para o servidor. Este deveria, sim, ser recebido com uma urgência maior. Sem contar no crédito de natureza alimentícia de idosos ou pessoas que têm alguma moléstia grave. Sim, claro. Pessoas com 60 anos ou mais e até pessoas portadoras de alguma doença grave, haveria, sim, a necessidade de, o quanto antes, pagar essas dívidas, que às vezes um idoso precisa viver o finalzinho da vida dele e tem o dinheiro do precatório. Ou aquela pessoa portadora de uma doença grave, um mal de Alzheimer, um HIV, enfim, alguma doença que precisa estar acompanhando e dispõe de dinheiro para o tratamento, automaticamente pagaria com os precatórios. E é possível precisar ou ter noção de quanta gente já morreu esperando o precatório? Temos um exemplo como o Estado de São Paulo, que é o maior devedor da federação, onde tem uma dívida de 50 bilhões lá. É uma dívida alta. O Estado de São Paulo está pagando precatórios do ano de 1999. Existem alguns resquícios de 1998, mas ainda está pagando 1999. Se formos fazer uma conta de 99 até 2014, existe aí uma eternidade, porque pessoas que viveram nos últimos 10 anos e que tiveram algum tipo de problema, morreram sem receber o precatório. Ou seja, existe sim um número muito grande de pessoas que ainda não receberam. É muito comum analisarmos processos que existem precatórios no Estado de São Paulo, mas isso eu falo do Estado de São Paulo como exemplo, sendo o maior devedor, mas não podemos nos esquecer também que é o estado que movimenta a maior economia do país, mas sim, claro, os outros estados são devedores iguais. E tendo essa dívida alta, é muito comum analisarmos os processos e verificarmos lá que os filhos já estão cuidando do recebimento do precatório. Professor, a gente segue nossa conversa no último bloco e você não saia daí, continue conosco. Daqui a pouquinho tem o terceiro e último, hein? Até já.
Estamos de volta, professor Arthur Ricardo Hatz. Professor, antes da gente falar sobre os livros, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: qual é o número que se deve em termos de Brasil em relação aos precatórios? É uma dívida muito alta, Carol. É um montante de 94 bilhões de reais entre dívidas de estados, municípios e as autarquias que fazem, às vezes, aí dos estados e municípios em algumas das vezes. Esse valor ele tem que ser diminuído. A gente espera que seja pago, né, de forma integral essas pessoas, porque, afinal de contas, se são devidos, né, devem ser pagos. Exatamente. Bom, falando dos livros, então, que o professor trouxe como sugestão de estudo sobre o tema, esse primeiro aqui, professor, Revista Tributária e de Finanças Públicas. Por que ele é especial? Ele é especial porque eu trato aí da questão voltada ao pagamento dos precatórios, à compensação, alguns temas que nós tratamos, inclusive, aqui no Saber Direito. É um tema também que vai tratar sobre a Lei 2.431, que agora ficou um pouco ruim de aplicá-la ante a decisão na ADI 4357 do Supremo. Mas aqui fala sobre cessão de precatórios, fala sobre compensação, compensação de uma dívida federal com precatório estadual, enfim. É um tema que aborda algumas situações importantes dentro do que conversamos aqui. Certo. Temos outro aqui, Desafios e Perspectivas do Direito Contemporâneo, que ele está em espanhol? Ele está em espanhol, é uma publicação que eu tive a oportunidade de fazer no desenvolvimento do doutorado. Fala basicamente sobre lei de emergência. Lá na Argentina não se paga a conta e eles emitem bônus, não é muito diferente daqui. E aí eles decretam as chamadas leis de emergência. E eu trato aí sobre a emergência brasileira, que nada mais é que o precatório, porque a cada momento em que existe a necessidade do pagamento das dívidas, o Estado ele modifica a regulamentação da lei, vem uma nova emenda constitucional e ofende alguns direitos que são pétreos aí dos indivíduos. E, por fim, temos esse aqui, Reflexione sobre o Direito Latino-Americano, também em espanhol. São algumas reflexões que alguns autores fizeram, eu sou coautor aí também, e esta obra ela trata também sobre o não pagamento de dívidas do Estado. Isso existe uma comparação entre Argentina e Brasil, e aí tem uma ideia de mais ou menos como funciona no Mercosul. Agora, acreditamos aí que nos próximos meses vai sair uma obra que está quentinha para... De sua autoria. Exatamente, para explicar sobre toda a sistemática dos precatórios. Já pode adiantar para a gente? Ainda não, porque estamos aí... Não, nem o nome. Ah, sim, a ideia do nome o nome é o final da obra, exatamente. Nós já colocamos em algumas editoras e possivelmente nos próximos dias nós teremos já uma resposta exatamente para colocar, inclusive, o nome, porque fez parte também de alguns estudos na época do doutorado, e aí no doutorado tinha alguns nomes, mas basicamente eu vou atrelar os precatórios com a segurança jurídica. Bacana. E existem edições em português desses aqui, desses dois? Ainda não. Esta obra, Desafios e Perspectivas, é uma obra que foi publicada recentemente, no final do ano passado, e provavelmente vai ser convertida em português nesse ano ou nos próximos anos. Vai depender muito da editora. Mas eu acredito que com o lançamento da nova obra, e especificando sobre os precatórios e o tratamento aqui no Brasil, aí já não existe mais a necessidade de analisar os artigos um pouco menores. E a gente espera recebê-lo, então, com a sua nova obra, que ele está fazendo segredo, não quer contar para a gente, mas para trazer para a gente poder mostrar para todo mundo aí. Para a gente encerrar, professor, eu gostaria que o senhor me dissesse a sua opinião sobre o futuro dos precatórios. Qual a sua expectativa e, na verdade, conhecedor dessa matéria, o que o senhor acha que está para acontecer? Eu acredito que nós vamos entrar em um impasse entre os dois poderes da República. O Poder Judiciário, que eu acredito que a proposta do ministro Fux vai ser acatada, de pagamento ou regularização dos precatórios até 2018, e
a administração pública, de novo, levantando essa impossibilidade de pagamento. Disso, sem dúvida alguma, nós temos alguns instrumentos na Constituição para fazer valer a decisão judicial. Ou o Supremo Tribunal Federal adota essa linha um pouco mais rígida de pagamento efetivo até 2018 e aí faz jus ao sequestro de verbas, à intervenção federal, a medidas um pouco mais drásticas, é isso que eu ia mais te perguntar, necessárias. de onde sairia, né? Exatamente. Ou intervém no Estado, ou faz um pedido de sequestro de verba, ou autoriza a compensação sem ficar questionando muito, e ainda utiliza alguns dispositivos sobre, por exemplo, pagamento de uma casa própria com precatórios, possibilidade da União assumir essas dívidas. Ou continuaremos com novas emendas constitucionais, tratando de um assunto tão importante que é totalmente direcionado ao direito de propriedade do indivíduo, que está sendo suprimido a cada ano que passa. E essas suas sugestões não violariam o princípio da inviolabilidade dos bens públicos, não? Não. Não, né? Essas propostas, elas vão ao encontro de uma sistemática orçamentária, porque eu também sou a favor dessa indisponibilidade dos bens públicos pelo fato de você manter o interesse público, sobre o interesse do particular. Indisponibilidade, perdão, exato. Eu disse inviolabilidade. Mas, exato, se torna de uma certa forma inviolável e também impenhorável. Tem muito a ver. E aí, por conta disso, essa indisponibilidade dos bens públicos, ela não seria afetada com essas soluções que nós colocamos aqui. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por todas as explicações e obrigada a você de casa pela companhia mais uma vez. Qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet ou acompanhar todos os outros programas da casa. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo semana que vem. Até lá, tchau. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.